isso também está envolvido os hábitos, tá? Então nós estamos falando de equilíbrio. Em todo esse tempo que nós estamos falando de equilíbrio, eu queria que você entendesse muito isso. Nós vamos falando uma série de ensinos sobre equilíbrio. Nós estamos falando que nós somos espírito, alma e corpo. Se somos espírito, alma e corpo, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu busco o poder de Deus, eu estou alimentando o meu espírito. Só que eu não sou só espírito, eu também sou alma. Quando eu falo de alma, agora eu falo do meu psique. Agora eu falo dessa parte das minhas emoções, do meu comportamento. Então, se eu falo do meu comportamento, eu preciso me entender, eu preciso saber quem eu sou. Então, o meu comportamento é apenas o reflexo. O comportamento é reflexo do meu temperamento. Compreende? Então, eu tenho um temperamento e os meus atos, as minhas atitudes é o meu temperamento, é quem eu sou. Entende? Que também nós podemos chamar de hábitos. Ok? Então, vamos lá. Ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Primeiro, uma pessoa, ela não tem apenas um temperamento. Nesse decorrer desse estudo, você pode se identificar com muitos temperamentos. Você pode se identificar com, nossa, eu pareço que eu sou meio colérico, mas também eu tenho um pouco de sanguíneo. Exatamente isso, porque uma pessoa, ela não tem apenas um. Ela tem, claro, um que sobressai a todos. Vemos, ela vai ter 70% de um e 30% de outro. Às vezes ela sempre vai ter um que sobressai. Então ela pode ter 60% de um e também pode ter 20% do outro e também pode ter 10% do outro. Mas sempre vai ter um que vai sobressair, entendeu? Sempre vai ter um que vai falar mais, que vai ser o que comanda essa pessoa, tá? O temperamento, ele está baseado ainda em material bruto com o que nascemos. Então diremos o que isso quer dizer. Quanto mais um crente amadurece, nós estamos falando de cristão, quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil se torna de diagnosticar o seu temperamento básico. Portanto, é útil examinarmos o material bruto antes do Espírito Santo iniciar a sua ação. Isso quer dizer que é interessante primeiro nós nos conhecer, e depois que nós nos conhecer, nós permitir então que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nas nossas vidas, claro, que fazer sobressair os pontos elevados da nossa personalidade, neutralizar pelo poder do Espírito Santo mesmo, e também pelo nosso domínio próprio, aqueles que são negativos. Qual a idade que é a melhor idade para a gente descobrir a personalidade ou o temperamento de alguém, discernir esse temperamento? É a idade de 15 anos. Quais são as condições físicas ou fatores que interferem no comportamento? A pressão sanguínea, os hormônios podem ajudar. Alguém que comete alguma coisa, diremos, no impulso, né? Normalmente as pessoas, elas fazem no impulso, no calor das suas emoções, tá? Então, assim, é isso mesmo que interfere no comportamento de uma pessoa, é o impulso das suas emoções, é os hormônios, né? Então, os hormônios ficam alterados e logo agem, então, pelo impulso. A criação e a educação também são fatores que podem ajudar grandemente na vida da pessoa para desenvolver esses temperamentos. Então, a maneira como a pessoa é criada, no ambiente onde a pessoa é criada, tudo isso pode também envolver o temperamento dessa pessoa e ajustar o temperamento dessa pessoa. Um temperamento não é melhor do que o outro. Existe um temperamento melhor do que o outro? Não, não existe, queridos. Todos os temperamentos são bons, todos os temperamentos são produtivos. Você entendeu? Não existe um melhor do que o outro. E detalhe, deixa eu falar para vocês algo aqui, e nós falando aqui que os hormônios podem, claro, que ajudar no temperamento, segundo a ciência, estou falando uma linguagem científica, os hormônios podem ajudar, o meio onde a pessoa está inserido, onde ele cresce, também pode moldar e ajudar no seu comportamento, no seu temperamento. Só que um detalhe que eu vou dizer para você, e agora eu já não vou sair de ciências e vou realmente para a Bíblia, e quando nós falamos do que o Eterno fala para nós, nós acreditamos, nós do lado daqui, do cristão, de conhecimento bíblico, nós acreditamos que nascemos com um temperamento que o Eterno nos deu.
Tá entendendo? Quando nós vamos para a ciência, então eles vão dizer o hormônio ajuda, o meio aonde ele foi inserido, o meio aonde ele está inserido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, estudamos o texto sagrado, nós temos a convicção de que o nosso temperamento foi Deus quem nos deu. Nós nascemos assim, porque o Senhor Deus, ele nos sondou ainda no ventre de nossa mamãe. Ele nos deu essa personalidade, ele nos deu esse temperamento, seja sanguíneo, seja colérico, seja fleumático, seja melancólico, e ele nos deu porque de cada temperamento ele faz algo bom. Cada temperamento ele faz um projeto lindo na vida de cada pessoa que tem esse temperamento, e ele sabe como colocar cada um no lugar certo, no momento certo e na hora certa. E nós vamos aprender tudo isso. Então não existe um temperamento melhor do que o outro, um temperamento, por exemplo, eu sou um melancólico, queria ser um colérico. Não. Quando você conhecer sobre o que é o melancólico, você vai ficar muito satisfeito de ser um melancólico. Quando você conhecer, jamais você vai querer ser um colérico. Quando você conhecer o que é um colérico, se você é porventura um colérico e você fala, gente, eu queria ser um fleumático. Quando você conhecer o que é um colérico, jamais você vai querer ser um fleumático. E quando você ser um fleumático e falar, poxa vida, eu poderia ser um sanguíneo, eu poderia ter um pouco mais de energia, de dinâmica, né? Você vai olhar para as características de um fleumático, você vai ficar satisfeito em ser um fleumático, porque todos têm características positivas. É muito bom ser cada um deles. Está entendendo? É bom cada um dentro do plano a qual o Senhor Deus nos chamou, do plano a qual o Senhor Deus nos escolheu. Então, eu, em particular, acredito nisso, tá? Tô falando assim do meu particular, tô falando do meu conhecimento bíblico, tô falando que eu sou muito espiritual, sou mesmo, entendeu? Eu sei que somos espiritual e corpo, e ao mesmo tempo que eu sei que somos espiritual e corpo, que eu sei que temos que cuidar do espírito, que quando chega na alma, eu entendo também que temos temperamentos, temos comportamentos, não somos ignorantes a esse respeito, mas eu acredito que o nosso temperamento, a nossa personalidade foi dada pelo Eterno, foi dada por Deus. E cada um de nós somos importantes na obra e no reino do Deus Todo-Poderoso. Então todos possuem pontos positivos e também possuem pontos negativos. Todos têm possibilidade de modificar através da ação do Espírito Santo. Tá? Então, temperamento é temperamento. Se é sanguíneo, você vai ser sempre sanguíneo. Só que daí você encontra um sanguíneo que ainda não foi moldado por Deus, e você pega um sanguíneo que já foi moldado por Deus, e aí você vai ver a diferença entre eles. Não é que o sanguíneo passou a ser melancólico, não é que o sanguíneo passou a ser um fleumático, não é que o sanguíneo passou a ser um colérico, jamais. Sanguíneo sempre será sanguíneo, só que a diferença é que quando você tem o poder do Espírito Santo, e você dá liberdade para o Espírito Santo, e você também coopera com isso através do seu exercício diário, aí você vai ver que a sua personalidade, o seu comportamento, ele vai ficando equilibrado. Maravilha, tá refletindo aí, tá pensando aí um pouquinho. Esse é o propósito do programa Semear, nos colocar para pensar, queridos. Nós precisamos realmente pensar e refletir. Queridos, quando nós falamos de sanguíneo, então nós falamos de vantagens fracas, né, que tem também na qualidade do sanguíneo. Existem muitas qualidades no sanguíneo, existem coisas boas, existem também coisas ruins no sanguíneo. E nós vamos usar aqui o nosso querido irmão Pedro. Pedro, no texto sagrado, Pedro, ele era sanguíneo, tá? Ele era sanguíneo. Então é o primeiro personagem bíblico que nós estaremos estudando, é a vida de Pedro. Vamos lá então? Vamos para o texto sagrado? Mateus, capítulo de número 28, verso 29. João, capítulo de número 18, o verso 10. João, capítulo de número 21, verso 1, verso 5.
tá? Então nós vamos ver aqui uma das primeiras características do sanguíneo. O sanguíneo é aquele que age de imediato. O sanguíneo, ele age sem pensar, tá? O sanguíneo, ele tem esse traço marcante. O sanguíneo, ele vai e ele não pensa, ele age no impulso, ele age no calor das suas emoções, sabe? Aquela pessoa que vai mesmo, sabe? Ele não pensa duas vezes para agir, sabe? Então ele é impulsivo, entendeu? E essa é uma das características que nós temos na Bíblia de Simão Pedro, ou de Pedro. Queridos, o interessante é que mesmo, por isso eu quero que você preste atenção nessa série. Nós estamos falando do equilíbrio. Todos que nós vamos citar buscaram o equilíbrio. Todos eles buscaram o equilíbrio. E nenhum deles foram descartados. Eu vou aqui citando já os personagens bíblicos. Quando nós falamos de sanguíneo, nós falamos de Pedro. Quando nós falamos de melancólico, nós falamos de Moisés. Quando falamos de colérico, nós utilizamos Paulo. Quando nós falamos de fleumático, nós utilizamos Abraão. Queridos, e nenhum desses três, olha os caras, olha os tipos de gente. Olha quem foi Abraão, olha quem foi Moisés, olha quem foi Pedro, olha quem foi Paulo. Nenhum deles foram descartados. Todos eles foram utilizados no plano de Deus, na obra de Deus. Todos foram utilizados. Olha que coisa extraordinária. Isso quer dizer que há um lugar especial para cada personalidade. Nenhum é descartado. O que a gente precisa realmente é ser moldado, se contentar. Você acha que o Paulo ia querer ser Moisés? Gente, o Paulo estava satisfeito em ser o Paulo, né? Que lindo, que obra linda que ele faz para o reino de Deus. E Moisés, gente, Moisés é incrível. São todos personagens bíblicos incríveis. Gente, Moisés, que lindo. Abraão, olha o Abraão, amigo de Deus. Gente, é coisa linda. Vocês estão entendendo? Pedro, né? Andando ali ao lado de Cristo, andando ao lado de Jesus. Você vê que cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu papel num determinado momento da história. Cada um tem uma obra específica para ser desempenhada, tá entendendo? Então nós precisamos nos contentar com a personalidade que temos, só precisamos equilibrar ela. Então vamos então para o primeiro, Pedro, sanguíneo. Pedro, então, ele agia de imediato, sem pensar. Esse é o traço mais marcante do senhor sanguíneo: agir de imediato e agir sem pensar. Tudo que ele faz é de imediato, tudo que ele faz é sem pensar. Certo? Aí eu falei aqui para vocês as passagens bíblicas. Não vou ler, simplesmente estou citando, tá? Essa parte de ler aí o texto bíblico vai ficar aí para você, tá? Todas essas passagens que eu falei. A passagem onde nós vamos ver um Pedro impulsivo, um Pedro agindo, né, no impulso. Você vê quando ele age no impulso de imediato. Você vai ver que quando o Senhor Jesus Cristo vem andando por sobre as águas, você vê que ele é impulsivo em tudo, querido, tá? Em tudo. Quando ele vê que Jesus vem andando por sobre as águas, logo ele fala: eu também vou. Se é isso mesmo, então me deixa que eu ir andar junto contigo. E Jesus fala: então vem. E ele vai. Você entendeu? Então ele sempre foi assim, impulsivo, impetuoso, sabe? É o traço mais elevante do sanguíneo. O ser impulsivo, o ser impetuoso, o agir de imediato, o vamos que vamos. Você está entendendo? Só que nessa qualidade do vamos que vamos, do sanguíneo, é aquilo que ele vai com toda energia. Só que no meio do caminho, isso aqui já é o negativo. O vamos que vamos, do lado positivo, por exemplo, do andar sobre as águas, é bom. Só que o sanguíneo, ele se desequilibra no meio do caminho. Você entendeu? É aquela pessoa que começa, diremos que no sentido espiritual, é aquela pessoa que começa com todo o ânimo. Só que no meio do caminho ele vai desfalecendo. Aquela pessoa que começa os estudos, agora eu vou estudar, e ele vai. Só que depois no meio do caminho ele vai desfalecendo. Aquela pessoa que vai com tudo, agora eu vou para a obra, agora eu vou para o evangelho, agora eu vou me formar, agora eu vou casar, eu quero casar. Aí entra no casamento, aí depois, eu não sei o que eu fiz da minha vida, sabe? Aquela pessoa que só vai no impulso, ele começa com todo o ânimo e depois ele vai querendo desfalecer. Você tá entendendo? Esse então é a característica do sanguíneo. Pedro era assim, tanto pro lado bom como pro lado ruim. Nós vamos ver que antes de Jesus Cristo ali, né? Antes de Jesus Cristo ir pra cruz, você vai ver que ele age no calor da emoção e vai lá e corta a orelha de Malco, né? O episódio onde ele corta a orelha do servo
do sumo sacerdote estão agindo por impulso, né? Após a ressurreição de Jesus Cristo, quando eles foram pescar, tá lá Pedro também no barco, né? E de repente, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, olha que coisa linda, quando ele vê Jesus, que João fala, olha, é o mestre que tá lá em terra, isso segundo a narrativa de João, capítulo 21, verso 1, ó, o mestre que tá lá, você vê que ele deixa o trabalho, ele abandona os outros, ele pula do barco e ele vai. Você vê que ele é sempre impossível. Onde ele falou assim, os outros permanecem no barco e vai no barco, mas ele não. Ele pula do barco e já vai correndo, deixa o trabalho inacabado, ele não tá nem aí. Então você vê que ele é sempre assim, agindo no calor das suas emoções, sempre agindo dessa maneira. Então esse é a característica de um sanguíneo. Nós temos um sanguíneo bíblico que é Pedro, um grande homem de Deus, tá? Então sempre quando precisamos do sanguíneo, o sanguíneo ele age sem pensar, tá? Então quando pressionamos, tá, o sanguíneo, então o sanguíneo, se ele for pressionado, se pressionar ele, se uma situação pressionar ele, ele vai agir sem pensar. Ah, isso são as características de um sanguíneo mesmo. Isso faz com que as suas atitudes sejam muito mal dirigidas e às vezes, né, tem atitudes muito negativas, né, porque às vezes ele não pensa no que ele vai fazer, tá? E aí o sanguíneo, ele precisa realmente do domínio próprio. E é o sanguíneo é aquele falante. Uma das características marcantes do sanguíneo é que o sanguíneo também fala demais. É muito difícil você encontrar um sanguíneo quieto, calado. O sanguíneo está sempre falando e ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele fala. Querido, o sanguíneo Pedro, também dentre os discípulos a gente consegue ver o sanguíneo Pedro ali sempre falando. É muito difícil ver Pedro em silêncio. Pedro está sempre falando, Pedro está sempre conversando, Pedro está sempre quebrando o gelo, né? Você vê que Pedro está sempre ali conversando e falando. E o sanguíneo, ele é sempre esse, aquele que quebra o gelo, aquele que fala, aquele que conversa. Esse é um dos traços, né, proveitoso, diremos assim, né, do sanguíneo, né, e às vezes também não muito proveitoso quando não tem o domínio próprio, que nós entendemos, estamos falando de domínio próprio, então tudo tem que ter o domínio próprio. Tiago vai dizer que nós temos que estar atento mais a ouvir do que ao falar. Então, se não tiver o domínio próprio, é uma característica que também acaba sendo bem destrutiva no sanguíneo, mas o sanguíneo, ele fala demais, tá? O sanguíneo, ele tem essa tendência de insegurança. O sanguíneo, ele tem uma vontade fraca, diremos um ânimo fraco. Tá entendendo? Ele não é isso que eu estou dizendo para os irmãos. O sanguíneo é aquele que começa, mas ele desfalece no caminho. Então ele tem uma vontade fraca, um ânimo fraco. Ele tem uma tendência à insegurança. Ele projeta algo, mas ele muitas vezes não consegue granjear aquilo que ele projetou. Ele não consegue chegar até o fim daquilo que ele projetou. Aí por isso ele pode ter muitas percas na vida, porque começa e não conclui. Você entendeu? Entra num curso e não consegue ir até o fim. Entra numa faculdade e não consegue terminar. Todos os projetos que começa na vida, ele começa com muita vontade, com muito desejo. Ele faz até, você vê que o sanguíneo, ele consegue até levar um monte de gente para ir junto com ele. Porque vamos que vamos, vai dar certo, vai ser bom, a gente vai vencer e você vai ver. E ele começa bem eufórico, mas a vontade dele é fraca, o ânimo dele é fraco e ele tem sempre a tendência de não concretizar nada, de não terminar nada. Pedro, ele mostrou muito isso. Ele sempre mostrou muito predisposto ali, né, pronto, diremos assim, a defender o mestre, né? Você vê que quando ele fala, se possível for, eu vou contigo até a morte. Você vê como ele fala, não, mestre, eu tô pronto, tô preparado. Só que o fato real é que realmente ele não estava pronto e ele não conseguiu ir até o fim e ele negou o mestre. Então a intenção do sanguíneo, querido, muitas vezes pode ser boa, e é boa, é intenção boa,
mas no decorrer da estrada, no decorrer, né, conforme vai andando, né, a carruagem, diremos assim, essa intenção boa dele é comprometida, porque ele não consegue se manter estável naquilo que ele fala. O sanguíneo também, ele é muito inseguro. A insegurança também é uma das características que fala muito forte na vida de um sanguíneo, tá? Então, o sanguíneo, eles parecem ser fortes, mas na verdade, como a gente já falou, eles são levados pelo ambiente, pelas pessoas, e eles precisam desesperadamente do calor para poder se sentir fortes. Querido, isso aqui é muito interessante. É interessante e acaba sendo uma das características, porque muitas pessoas, elas acabam sendo influenciadas. Diremos assim, o sanguíneo, ele é muito influenciado. O sanguíneo, ele precisa de motivação. Ele precisa de motivação, ele precisa de alguma coisa que o motiva. Ele precisa do calor do outro para colocar ele para cima. Então, por causa disso, ele é muito influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. Então, o sanguíneo, para ele parecer forte, ele parece uma pessoa forte, quando na verdade ele é vulnerável e quando na verdade ele é muito levado pelo meio aonde ele está inserido. Aí você fala assim, irmã, me explica melhor, me explica, eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Sabe aquela pessoa, vou explicar agora um sanguíneo. Ele levanta de manhã, vou explicar um sanguíneo casado. Ontem à noite, vamos dizer, no domingo, no sábado, ele falou para a esposa, amanhã no domingo, eu vou passar o dia inteiro contigo, minha querida, com as crianças, com os filhos e tal, e prepara tudo, viu? Prepara tudo. E ela fica toda feliz, toda animada, prepara as crianças, fala para as crianças, papai vai passar o domingo conosco, tá? Aí ele vai dormir. E daí, na hora que ele vai dormir, queridos, ele recebe uma mensagem no WhatsApp do amigo dele. E o amigo dele convida ele para pescar. Ele já esqueceu que fez compromisso com a esposa e já manda, claro que vamos sim pescar. Pronto, vamos pescar. Aí quando ele levanta de manhã, tá arrumando a vara de pesca e tal e tal. A esposa, ué, você não ia passar o domingo com a gente? Ah, não, é que eu vou pescar. Aí ele tá saindo da rua, arruma Alice pra ir pescar e vai indo na rua. Quando ele vai na rua, ele encontra uma outra pessoa. Quando ele encontra essa outra pessoa, onde você tá indo? Rapaz, eu tô indo pescar. E aí esse amigo fala, pescar, rapaz, num tempo desse? Não vai pegar nada não, para com isso, que pescar. Vamos embora ali, bater uma bolinha, vamos jogar um futebol. É verdade, quer saber de uma coisa? Eu vou ali jogar um futebol, vou bater uma bolinha. Você tá entendendo? Então o sanguíneo, ele é muito influenciado. Ele tem vontade de ir, a intenção é boa, ele faz compromisso, só que conforme as pessoas vão aparecendo no caminho dele, ele vai mudando de opinião. Você tá entendendo? Ele vai mudando de opinião. Ele é muito levado pelo ambiente, pelas pessoas. Tá entendendo? E pessoas desse tipo precisa muito vigiar. Por quê? Porque vamos supor que você entre numa empresa. Quando você entra nessa empresa, tem lá muitos funcionários. Tem funcionários que querem o seu bem, que querem o bem da empresa, que luta para a empresa crescer, mas tem funcionários que não querem o teu bem, não querem o bem da empresa e trabalham realmente contra. Existem pessoas de todos os tipos. E pessoa sanguínea, ele pode cair em um lugar mau. Ele pode cair em um ambiente com pessoas má. E às vezes na inocência, escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. É um ensinamento muito profundo para nós. Às vezes na inocência. Então o sanguíneo está lá com boas atitudes, mas ele se ajunta no meio de uma pessoa má, de uma pessoa que quer o mal da empresa onde ele trabalha, diremos assim. E aí começa na cabeça dele. Aí começa a falar para ele que nada, essa empresa é assim, não vai dar certo. Olha o patrão como que é, olha o gerente como que é. E rapidinho o sanguíneo é levado. Tá entendendo? Então o sanguíneo, ele precisa vigiar muito, porque ele é muito levado pelo ambiente onde ele está. Ele é muito levado pelo calor das pessoas, pelo calor das emoções. Então o sanguíneo precisa vigiar nessas características, meus queridos irmãos. E o que a gente vê, queridos, aqui entre nós agora, o que a gente vê de pessoas que têm boas intenções, que a gente vê de sanguíneos que têm boas intenções, mas eles são levados por má conversações.
são levados por pessoas que eles são influenciados, e daí ele compra mesmo, por ser sanguíneo, ele compra a briga, ele compra o partido, ele se alia e ele vai. E você que é um cristão, você que é crente, você precisa orar e pedir ao Senhor Deus discernimento. Mas vamos adiante. Nós vamos ver aqui, constância, coragem, sabedoria, percepção divina, alegria, humildade, amor, amabilidade e liderança. Tudo isso está dentro dessa personalidade. Eu disse que seria bem profundo para a gente saber mesmo o que significa tudo isso. Então, quando falamos de constância, o sermão de Pedro, que agora nós já vamos para as características positivas quando nós estamos em Cristo e permitimos com que Jesus Cristo nos resgate e permitimos com que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Nós acabamos de falar de características negativas de um sanguíneo. Agora nós vamos falar de características boas de um sanguíneo. Por que é que Jesus Cristo vai atrás de Pedro? Queria tanto que você prestasse atenção em tudo isso. Por que é que Jesus vai atrás de Pedro? Por que é que Jesus insiste com Pedro? Porque embora Pedro tenha essas características negativas, Pedro também tem muita coisa boa. O sanguíneo tem muita coisa boa. E uma das coisas que o sanguíneo tem, quando cheio do Espírito Santo, quando moldado pelo poder da palavra, quando dominado, as características negativas, e quando sobressai as características positivas, o sanguíneo ele é constante, corajoso, sábio e tem uma percepção divina que nem outro. É muito lindo, muito lindo. Quando nós falamos de constância, nós falamos do Pedro ali no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, um Pedro que se levanta com autoridade, um Pedro que prega, um Pedro que está ali, dizendo ao coxo, na porta do templo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Você está entendendo? Então aqui fala de um Pedro, um sanguíneo, um Pedro sanguíneo que agora se rendeu a Jesus e agora está sendo utilizado para a glória do nome de Deus. Então esse Pedro agora, esse sanguíneo, cheio do Espírito Santo, ele é um sanguíneo constante, ele é um sanguíneo de coragem. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso de número 13, nós vemos ele diante das autoridades judaicas, nós vemos ele junto com João, quando eles vão para a prisão, mas ali eles não negam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um Pedro corajoso, um Pedro que mesmo em cadeias, mesmo aprisionado, segundo a narrativa de Atos capítulo de número 12, nós vemos um Pedro que não teme, um Pedro seguro, um Pedro corajoso. Então as características de um Pedro cheio do Espírito Santo são características extraordinárias. E o que nos impressiona também no sanguíneo é a sabedoria que ele tem. Atos dos Apóstolos capítulo de número 4, verso 19 e o verso 20. A palavra do Senhor vai dizer que João e Pedro, eles foram proibidos de ensinar no nome de Jesus. Mas aí Pedro ele vai dizer: julgai se é isso justo diante de Deus. Ouvi antes a vós outros do que a Deus. Deixai de falar as coisas que temos vistos e ouvidos. Então assim você vê a sabedoria que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo vai mover ali Pedro. E a gente sabe, querido, a gente sabe quem eram os discípulos, mas a gente sabe que ele foi um homem muito sábio, muito inteligente, muito tomado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vemos uma característica também de sanguíneo, que é muito lindo, que é essa percepção divina. Em Atos capítulo 5 nós vemos um Pedro ali cheio do Espírito Santo, que ele vai, claro, que pelo mover do Espírito, ele vai ver ali que Ananias e Safira estavam mentindo, E isso aí é muito lindo. E nós vemos também um Pedro, que ele vai dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O sanguíneo, ele é muito alegre também, muito alegre, muito contente. O sanguíneo está sempre rindo, está sempre ali, fazendo muitas brincadeiras. E claro que quando ele está em Cristo, as brincadeiras dele são
bíblicas, são brincadeiras de alegria que não prejudica ninguém. O sanguíneo está sempre feliz e contente. Uma outra característica que nós temos do sanguíneo é a sua humildade. O sanguíneo, ele é humilde, querido. É uma característica muito marcante na vida do sanguíneo. Quando nós falamos de Pedro, nós falamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 36 e o verso 42. Nós falamos daquele Pedro que vai também na ocasião de Cornélio, quando ele ouve a voz do Senhor Deus, embora a mente de Pedro sabia. Isso aqui é muito interessante, querido. Pedro, ele sabia, ele tinha o costume judaico, e ele sabia a respeito da comida, dos animais impuros. Só que nós vemos uma característica muito linda em Pedro, que é a humildade, que quando Jesus fala com ele, isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 21, quando ele vê a voz do mestre, quando ele vê a voz do Senhor, dizendo que era necessário ele ir para lá, que era necessário ele conversar com Cornélio. Nós vamos ver então, queridos, que é muito interessante que ele se rende e ele vai. Ele se rende e vai. Isso é muito lindo, muito bonito, uma característica de humildade na vida do sanguíneo. O sanguíneo tem isso mesmo, querido. O sanguíneo, ele tem esse agir por impulso, ele age por impulso, só que quando ele pensa no que ele fez, o sanguíneo é humilde o suficiente para voltar e pedir perdão. Tá entendendo? É algo que tem muita dificuldade no melancólico. Nós vamos falar disso depois. O melancólico, ele tem muita dificuldade de liberar o perdão, mas o sanguíneo não tem. O sanguíneo, embora ele haja por impulso, embora ele fale as coisas por impulso, mas há uma característica única do sanguíneo que se chama humildade. Ele se arrepende do que fez e ele vai lá e pede perdão. Então isso é muito bonito no sanguíneo, que é a humildade. O sanguíneo, queridos, são os líderes na liderança, né? Os sanguíneos, eles são os líderes nato. Na verdade, o líder nato mesmo é o colérico, mas o sanguíneo, ele consegue também ser um bom líder, ele consegue também ter um ótimo lugar no ministério da igreja. Ele consegue também achar um lugar muito lindo. Então o sanguíneo, eles diremos que na liderança eles são imaturos, né? São um pouco imaturos, embora consiga, né? Que o nato mesmo é um colérico, mas ele consegue. A gente sabe que Pedro, depois de muitas mudanças, diremos assim, que foram efetuadas na vida de Pedro, ele conseguiu sim ser um bom líder também. Tá, queridos irmãos, embora precisa ser trabalhado muito na vida de um sanguíneo para ele ser líder, exatamente por isso, por esse calor, por esse impulso que ele tem, por essa imaturidade que ele tem. Então ele precisa realmente ser muito moldado para poder ser líder, embora também possa ser líder. Aí nós temos aqui a definição do sanguíneo. Estou aqui com os 4 temperamentos da igreja remanescente. E aí, a definição do sanguíneo da igreja remanescente vai ser essa, que eu vou ler aqui para os irmãos. A definição. No que tange liderança, sanguíneos são imaturos demais para serem líderes, pois não são objetivos e acabam tornando-se objeto de irritação. Mas Pedro foi um líder eficiente, viu como tem jeito? Foi um líder eficiente. Segundo Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 12, havendo controvérsias sobre o valor da circuncisão entre legalista e Barnabé, ele tomou a palavra e restaurou a ordem. Muitas outras mudanças se efetuaram na vida de Pedro, mas se ele desse lugar à carne, ele novamente voltava, como foi o caso em Gálatas capítulo 2. Já vou falar isso aqui para os irmãos. Paulo está repreendendo Pedro por esse ter deixado se intimidar pela presença dos da circuncisão e abandonado o gentil, com quem comia. Mas nem por isso Deus deixou de continuar usando Pedro. Ele foi um instrumento de Deus em muitas outras ocasiões, pois já havia atingido a maturidade espiritual. Queridos, isso aqui é muito interessante. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos falando de
equilíbrio. E quando falamos de equilíbrio, nós precisamos entender qual é a nossa personalidade. Nós vamos encontrar um Pedro, que ele foi um bom líder, porque ele foi moldado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos encontrar tudo isso. Só que, queridos irmãos, há uma passagem em Atos dos Apóstolos, onde vai relatar uma situação de Pedro em Gálatas, né? Ele estava ali em Gálatas, na igreja de Antioquia, né? Gálatas, melhor dizendo, capítulo 2 vai falar sobre isso, né? Então aí vai dizer que Pedro, ele foi bem cínico, porque Pedro, ele estava comendo com os gentios, Pedro estava junto com os gentios, mas quando os judeus chegaram de Jerusalém, Pedro rejeitou os gentios e foi ficar somente com os de Jerusalém. Então ele foi hipócrita, ele foi falso, isso mesmo, você consegue ver isso dentro da narrativa. Pedro foi falso, Pedro foi hipócrita, Pedro foi cínico, Pedro foi dissimulado, mesmo depois de ter conhecido o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque, queridos, se ele der lugar à carne, qualquer sanguíneo, mas quando eu estou falando de sanguíneo, porque eu estou falando de Pedro, mas qualquer pessoa que voltar a dar lugar à carne, ele vai voltar novamente a ter um comportamento carnal. Consegue entender isso? Eu tenho certeza que você consegue entender. Então, por isso que nós precisamos trabalhar o nosso temperamento, manter a nossa vida equilibrada, saber quem eu sou, saber quem sou eu. Eu sou um sanguíneo, eu me identifico com característica de sanguíneo, então eu preciso buscar conhecer mais sobre essa personalidade. E eu preciso, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, e também pelo meu esforço e pelo meu exercício, também, queridos, buscar me moldar para que eu possa viver dias melhores.